Em 2012, o país se viu às voltas com uma longa e persistente greve de trabalhadores do setor público, de diferentes níveis de remuneração. Muitos deles liderados por sindicatos integrantes da base de apoio do governo. O senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, tem um projeto para a regulamentação das greves do setor público. E é ele o nosso convidado de cidadania. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado pelo convite. Senador, por que é tão difícil regulamentar as greves do setor público? Sinceramente, eu não sei. Não sei. O fato é esse que você mencionou. Desde 1988, né, que a Constituição diz que é preciso que haja uma lei para definir os termos e os limites em que o direito de greve do servidor público pode ser exercido. Desde 1988. Portanto, nós estamos indo para 24 anos. Né? A mesma Constituição previa a existência de uma lei para regulamentar o direito de greve do trabalhador da iniciativa privada, das empresas privadas. Essa lei, ela foi promulgada um ano depois da Constituição. Então, para a iniciativa privada, a Constituição foi regulamentada um ano depois da sua entrada em vigor. Para o setor público, já vamos para 24 anos. Né? Eu, sinceramente, não saberia dizer por que isso emperra. Porque o fato é que, primeiro, a Constituição diz que deve ser exercido, o direito é um direito do servidor, e que, para ser exercido, precisa ter uma lei que balize os seus termos. Né? E o próprio servidor público, ele tem interesse, penso eu, em ter uma lei que diga o que ele pode e o que ele não pode fazer, quais são os procedimentos que deve adotar no caso de greve. E não foi por acaso que o Supremo Tribunal Federal, há coisa de 6 anos atrás, decidiu que como não existia essa lei federal específica para o servidor público, o Supremo decidiu estender no que coubesse, né, a disciplina da lei existente para os trabalhadores da empresa privada. Essa decisão do Supremo se deu por provocação de entidades de servidores públicos. Foram 2 mandados de injunção. Não é? Então, eu, quando converso com servidores, tenho interesse em que haja que se diga claramente como é que se pode fazer greve, mecanismos de negociação prévia para evitar a greve, né? Como, aliás, a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho prevê, e o Brasil assinou essa convenção em 1978. Por outro lado, a sociedade também, né, o contribuinte, que é quem paga, em última instância, o funcionamento do governo, inclusive o salário dos funcionários pelos seus impostos, o contribuinte também quer que o seu direito a ter um serviço público prestado de uma forma contínua seja preservado. Mas o senhor concorda que há servidores públicos de diferentes níveis de gradação salarial? Os salários são diferentes, funções diferentes. Sim. Algumas funções ficaram defasadas e eu posso afirmar, por exemplo, que na educação, que eles se queixam de que o salário do professor universitário é muito baixo nas universidades federais. E o poder de negociação deles também é muito baixo. Não se aproxima, por exemplo, dos auditores fiscais, que são aqueles cuja falta ao trabalho implica uma queda na arrecadação, certo? Como ser justo isso do seu projeto prevê isso? Um tratamento diferente? Eu acho o seguinte, o meu projeto prevê o seguinte, que existem setores da administração pública que prestam serviço de uma tal essencialidade para a vida do cidadão que ao se decretar uma greve deve ser preservado um patamar mínimo de serviço naquele setor. Né? E, em geral, em todos os setores da administração, de 50%. Por que isso? Porque a diferença, vamos pensar um pouco sobre a diferença que existe entre a greve no serviço público e a greve na empresa privada. Quando o trabalhador da iniciativa privada faz uma greve, ele atinge quem? Ele atinge o patrão. Ele cruza os braços e deixa de produzir o lucro, que é a razão de ser do patrão. Não é isso?
Não apenas isso, mas principalmente o patrão. Claro, o patrão vive, a empresa privada vive do lucro. Esse é o objetivo da empresa privada. Não é? Quando o trabalhador da empresa privada cruza os braços, ele deixa de produzir com o seu trabalho o lucro do patrão. Afeta o bolso do patrão. E, portanto, ele tem uma forma de pressão sobre a pessoa que tem condição de decidir se paga ou não paga, se atende ou não atende a reivindicação, etc. No caso do serviço público é diferente. Porque quando um professor da universidade cruza os braços e deixa de dar aula, vai embora, não aparece na faculdade, na universidade, quem é que é prejudicado? É o aluno. É a pessoa para quem existe a universidade, que é o aluno. Ou, talvez mais grave ainda, os funcionários do setor de saúde. Saúde, você não acha que seria mais importante? Tratamento de esgoto, serviço funerário, previdência social, atendimento ao público na previdência social. A pessoa vai requerer lá sua aposentadoria ou vai requerer uma inspeção para obter o auxílio-doença. Chega lá no posto da Previdência, está em greve, está fechado. Funcionamento da justiça. Na prática, os trabalhadores desses setores mais essenciais e que prejudicam ou que são mais visíveis naquilo que afeta o público, eles têm um poder de barganha maior. Sim. Não caberia, de alguma forma, ao governo regulamentar de forma diferente para reduzir, antes de tudo, essas diferenças salariais? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Você não tem uma política salarial no setor público brasileiro. Essa é a realidade dos fatos. Você tem, para níveis de responsabilidade, para exigência de formação, né, semelhantes, enormes disparidades salariais. Se você pegar, por exemplo, pega os oficiais das Forças Armadas e pega a Polícia Federal. Você veja a diferença enorme entre o que ganha um agente da Polícia Federal e o que ganha... Hoje, um agente da Polícia Federal, ele ganha a mesma coisa que um oficial general das Forças Armadas. Entendeu? Então você tem enorme discrepância. E o militar, por uma questão de hierarquia, ele não pode fazer greve. Mesmo em relação ao professor universitário, você tem você pega o IPEA, né, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e a universidade. Você tem níveis de formação muito semelhantes. Né? Em dois setores você desenvolve pesquisas. Aí na universidade, além da pesquisa, o professor tem que dar aula. Você veja a diferença de remuneração do salário inicial do IPEA para a Universidade Federal. Eu estou dando só esses exemplos, mas você pode multiplicar os exemplos. Senador. O que fato é que há uma política salarial que não existe. Essa é uma realidade. Agora, por outro lado, eu tenho que olhar o interesse do público, daquele que paga com o seu imposto o funcionamento do governo. E aí você chega na universidade. Todo ano tem greve nas universidades. Todo ano. Todo ano. A universidade está em greve. E como é que faz? O que vira o ano letivo? O que acontece com as aulas que foram perdidas? Vamos fazer a reposição. Conversa. Ou quando tem a reposição já leva ao encavalamento de um ano letivo com outro em seguida. Eu queria fazer uma comparação. Então esse é o problema que a gente tem que... É o outro lado da história, é o lado do público, para quem as leis são feitas, né, para quem que paga os impostos e que tem direito ao serviço público, prestado de forma contínua. Eu não me recordo se foi no primeiro ou no segundo governo do presidente Fernando Henrique que houve uma grande greve de petroleiros. Sim. O setor do petróleo ficou praticamente parado e o governo agiu interveio inclusive nos sindicatos, agiu com força. Agora, a presidenta Dilma, de uma certa forma também, pelo menos em algum momento, ela quis mostrar uma posição de força diante dos grevistas. Que semelhanças e que diferenças o senhor vê nesses dois? O senhor acha que, da mesma forma, o Executivo foi surpreendido pelas duas greves? Olha, o Executivo, não sei se foi surpreendido ou não me lembro mais da época do Fernando Henrique, mas a Petrobras é uma empresa que a relação trabalhista na Petrobras é regida pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Né? Mas o governo interveio. Claro, uma empresa, o governo digamos, é o acionista majoritário, é o controlador da empresa, e ele foi duro para acabar com a greve. E demitiu gente, foi muito duro.
porque o Brasil estava parando. Né? Então, mas a Petrobras ela é regida por um outro sistema e a lei que está em vigor hoje para a iniciativa privada se aplica aos trabalhadores da Petrobras. Eles não são servidores públicos no sentido que nós estamos falando, entendeu? Agora, o professor da universidade, sim. Aquele que trabalha, o funcionário da Previdência, sim. Os defensores públicos, sim. Entendeu? Eu só acredito que o governo atual foi surpreendido pelas dimensões da greve. É possível. E por isso é que, no projeto que eu apresentei, né, para que nem o governo nem o público sejam surpreendidos pela deflagração de uma greve, eu prevejo mecanismos prévios, tentativas, a criação de mesas de negociação, né, para levar a um entendimento entre governos e servidores. E mais, formas de solução de conflitos por arbitragem, por exemplo, que evitem a deflagração da greve. Então, e mais, você teria um prazo, um tempo de notificação, um tempo mínimo para que a greve seja considerada legal entre a decisão da deflagração da greve e o início da greve. Você tem um mínimo, um período de tempo para avisar o governo e para avisar a população. Mas em que categorias especificamente? Todas. Eu quero fazer... Você chega a um impasse, sei lá, no serviço de tratamento de águas. Não é? Imagine um serviço de tratamento de água que seja uma autarquia, não uma empresa. Você tem um impasse, você tem um conflito salarial. O meu projeto prevê necessariamente a instalação de uma mesa de negociações. A mesa emergencial de negociação, com formas alternativas de solução de conflito, para evitar, inclusive, chegar até o judiciário. As partes escolhem um árbitro para decidir a respeito daquele conflito. Não dando certo, não sendo viável a solução pacífica, digamos assim, decide-se pela greve. Aí você tem um prazo entre o anúncio da greve e a deflagração da greve. Para quê? Para que as pessoas, os cidadãos, os contribuintes, não sejam surpreendidos e para o governo também não seja surpreendido. Mas esse prazo que o senhor estabelece para a negociação, de uma certa forma, não enfraqueceria o lado de quem está reivindicando? Não. Pelo contrário, eu acho que é um prazo que permite que a solução seja encontrada por outras formas que não a greve. Entendeu? Porque a greve é sempre um incômodo enorme, não apenas para o público que vê o serviço público interrompido, mas também para o governo e para o próprio servidor. Não é uma coisa, não é um converscote, vamos fazer greve. Ninguém faz greve de uma maneira assim, para divertimento. Bom, o senador Paulo Paim alega que em 1991, portanto há mais de 20 anos, ele deu entrada aqui no Senado Federal com outro, não sei se é exatamente aqui no Senado ou se na época ele era deputado federal, deu entrada um projeto que visava regulamentar as greves no setor público. O senhor conhece esse projeto, certamente. Conheço. E o seu projeto tem muita semelhança. O seu projeto agora está sendo considerado por ele um pouco duro demais com as categorias profissionais. O que o senhor tem a alegar, a comparar? O que poderia ser aproveitado do projeto dele? Duro demais, veja bem. O que é duro demais? Primeiro, para mim, a necessidade, sendo serviço público, algo destinado ao público, e sendo o público contribuinte o principal, digamos assim, a principal vítima do desentendimento entre servidores e administrações públicas e governantes, eu acredito que deve-se respeitar o direito ao público à continuidade do serviço. Então, a regra geral é manutenção de 50% dos serviços funcionando. Mesmo no setor de saúde e outros setores essenciais? Nos setores essenciais, 60%. Saúde, tem uma série, tem 20 setores. O setor de saúde, ele funcionando a pleno, como alegadamente ele funciona hoje no país inteiro, a gente já vive praticamente o caos cotidiano. E aí, o que nós vamos fazer? Aumentar o caos? O senhor não acha muito 60%? Se eu acho muito? O senhor não acha, ou seja, o senhor não acha que permitir que 40% se ausentem num caso de greve já não é muito? Sim,
Eu acho, mas também você tem que encontrar uma forma, você tem 60% trabalhando, é possível você localizar uma escala de serviço. E eu volto a dizer, eu vou voltar ao tema. Segurança pública, 80%. Para a Polícia Civil, Polícia Federal, 80%. A Polícia Rodoviária Federal, 80%. E Polícia Militar, eles são equiparados, eles são militares. E militar, no meu entender, não pode fazer greve. Bom, mas eu quero dizer o seguinte a você, vou lembrar um ponto importante no projeto. Eu já falei dos mecanismos de negociação que evitem a deflagração da greve. Falei do prazo a ser observado entre a decisão de greve e a deflagração efetiva da greve. Da possibilidade de câmaras de arbitragem. Exato, mesa de negociação, etc. Bom, agora tem mais um ponto importante, que é a questão dos dias parados, dos dias em que o serviço deixou de ser prestado. O senhor é a favor do corte do ponto e da radical? 30% no máximo de pagamento de dias parados, se isso for cláusula de negociação para encerramento da greve. Isso no total dos dias parados, apenas 30% seriam pagos. Remunerados. Em qualquer hipótese, não pode ultrapassar o 30%. Entendeu? Porque senão, como diria o ex-presidente Lula, greve de serviço público vira férias coletivas. Ele disse isso. Você não acha uma contradição que agora praticamente a base dele no funcionalismo público esteja toda engajada nesse tipo de movimento paredista? Não acho. Se fosse uma contradição, não seria a primeira. O que aconteceu? Se fosse uma contradição, não seria a primeira. Eu acho que você tem aí razões de natureza política, proximidade de eleições, sempre. Como voltando à diferença entre o trabalhador do setor privado e o trabalhador público, né? Quando o trabalhador da empresa privada faz greve, ele atinge o bolso do patrão, o lucro. Quando o trabalhador do setor público faz greve, ele atinge, em primeiro lugar, o público, aquele que paga, o contribuinte. Mas ele atinge também o governante no seu prestígio. Causa irritação do povo em relação ao governante responsável pelo serviço onde se deu a greve. Então, por isso é que a conjuntura eleitoral sempre é uma conjuntura propícia à greve no serviço público. Você pode verificar, historicamente, é sempre uma circunstância propícia. Senador, né? O peso... Agora, você tem, por outro lado, um acúmulo de contradições, né? A que você se referiu no início da nossa conversa, pela ausência de uma política de pessoal, uma política salarial coerente no serviço público, que gera, evidentemente, gera grandes descontentamentos em setores onde há muitos servidores públicos, setores onde há uma presença muito numerosa de servidores, por falta exatamente de você ter uma política salarial coerente. Setores que se consideram, e com razão, à margem. Se consideram, e com razão, esquecidos, abandonados, enquanto outros recebem um atendimento mais carinhoso, digamos assim, do governo. Senador, o que se comenta é que a presidente Dilma estaria cogitando um projeto de lei que proibisse as chamadas operações padrão, que são executadas por determinados setores, na Polícia Federal, por exemplo. O que o senhor acha? Eu acho bom, acho positivo. Acho positivo. O meu projeto, de alguma forma, já prevê isso, quando ele estabelece a necessidade da manutenção de um nível, um patamar mínimo de serviço, seja por presença de servidores, seja por atividade efetiva. Mas tornar explícita essa determinação, acho positivo. Agora, eu não sei se o governo vai mandar mesmo o projeto de lei. Não é? Tomara que mande. Na verdade, se o governo não se empenhar na aprovação de uma legislação a esse respeito, não vai acontecer nada. Você vê, o senador Paim, que é um político do PT, né? Segundo você está me dizendo, apresentou um projeto em 91. Faz muito tempo. Por que não andou? Porque
o governo não apoiou. O senhor acredita que àquela altura do governo Fernando Henrique, também, até 98, hoje o senhor estaria tendo o mesmo tipo de dificuldade? O mesmo tipo de dificuldade. O que houve no tempo do Fernando Henrique... Porque a oposição. Exatamente. O que aconteceu no tempo do Fernando Henrique foi o seguinte, o presidente Fernando Henrique, a Constituição Federal, o texto original da Constituição, em 88, dizia que a lei que viesse a disciplinar a greve no serviço público deveria ser uma lei complementar. Isso para o nosso telespectador da TV Senado, talvez já esteja familiarizado com esse tema. A lei complementar, ela é diferente da lei chamada lei ordinária, porque exige uma votação especial. A lei complementar exige voto favorável da metade dos membros de cada uma das casas do Legislativo Federal, Câmara e Senado, né? Já a lei ordinária, não, a lei ordinária, para ser aprovada, exige a metade de votos favoráveis daqueles que compareceram à sessão, sendo que para que a sessão, a deliberação só pode ocorrer com a metade dos membros presentes. Então, a lei complementar é de uma aprovação, é mais exigente na aprovação, o chamado quórum, né, o número de votos é mais elevado. No tempo do presidente Fernando Henrique, houve uma emenda constitucional de autoria do governo, a chamada emenda da reforma administrativa, mudando a exigência da lei complementar para a lei ordinária, para facilitar a aprovação, né? Mas o fato é que a coisa não andou. Isso já faz, a emenda constitucional do presidente Fernando Henrique já tem o quê? Nós já temos mais de quase 15 anos aí e nada caminhou. Então, se você não tiver realmente o empenho do governo, muito difícil. Porque você tem a chamada pressão das corporações, né, que são setores muito organizados do serviço público, sobre o Congresso, que cria enormes dificuldades. Obrigado, senador, mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Cidadania conversou com o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, sobre a regulamentação das greves no setor público. Para mandar críticas, sugestões ou mesmo baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado, o endereço eletrônico é www.senado.gov.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.